Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso INSS. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões. Acompanha comigo então a leitura da questão. Acerca da organização e de componentes de um microcomputador, julgue os itens subsequentes. Memória de massa é também o nome que é dado à ROM, Read Only Memory. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa questão? Será que memória de massa é também o nome dado à memória ROM? Se a gente pegar a tradução de Read Only Memory, não, porque a tradução de ROM significa memória somente de leitura. Mas já vamos entender por que ela não é a memória de massa, acompanha comigo. Quando a gente pega, então, a tradução de ROM, ROM é a memória somente de leitura, como a própria sigla indica, Read Only Memory. Aqui nós enxergamos microchips de memória ROM. E a memória ROM, ela permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, porque quem grava, quem escreve no componente, aqui nesse microchip de memória ROM, é o fabricante. O fabricante é que vai gravar os dados no microchip de memória ROM. Para o usuário, ela é uma memória somente de leitura. O usuário não pode gravar dados na memória ROM. Ela também é considerada uma memória não volátil. Significa dizer que ela não depende da energia elétrica para manter os dados armazenados. Mesmo que o computador seja desligado, os dados serão mantidos armazenados na memória ROM. E ela é considerada também uma memória memória permanente. Diferente da memória RAM, que é uma memória temporária porque é volátil, a memória ROM é uma memória permanente porque os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica. Ela é utilizada e muito utilizada para armazenar programas e dados para controle do computador, com instruções principalmente para o funcionamento interno do computador. Também é muito utilizada para armazenamento de um software chamado BIOS lá na placa-mãe, que é o Basic Input Output System, que esse BIOS é o software responsável por inicializar o computador. E esse software BIOS pode vir armazenado em microchips de memória ROM. Existem vários tipos de memória ROM, é claro, mas mais do que isso é importante saber as suas características de forma bem resumida para a prova. Então vamos a ela. Primeiro, ela é conhecida como a memória somente de leitura. Ela é conhecida como não volátil porque o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Ela é somente de leitura, como o próprio nome indica, e isso significa que o usuário não pode gravar os seus arquivos na memória ROM, porque quem grava é o fabricante. E ela também é chamada de memória permanente porque os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica. E sempre lembrando que aquele programa BIOS, muito comumente é armazenado em microchips de memória ROM, esse programa BIOS utilizado para dar inicialização aos sistemas. Assim podemos voltar lá na questão então e descobrir que estava errada, porque na verdade ela não é uma memória de massa. Memória de massa é aquela memória que armazena um grande volume de dados, como por exemplo o disco rígido. O disco rígido é memória de massa, porque armazena um grande volume de dados. Os microchips de memória ROM armazenam uma pequena quantidade de informações, por isso ele não é memória de massa, porque memória de massa é quando armazena um grande volume de informações, e o disco rígido sim, mas a memória ROM não, ela armazena uma pequena quantidade de informações, principalmente para controle dos sistemas ou inicialização dos sistemas. Marcamos então como errado essa questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!